E aí, galera, beleza? Seguinte, hoje é segunda de manhã, segunda pós-evento, e conforme eu tinha combinado de fazer uma live na quinta às 21, eu não vou conseguir, porque eu tô de férias em Chapecó. Eu vim só para gravar o evento, só para fazer o evento, e agora eu tô voltando para onde eu estava, e não tem como eu levar o computador que eu fiz a stream, que eu montei para stream. Então, esse setup não tem como ir para junto comigo, então não vou conseguir fazer a live na quinta e resolvi gravar um vídeo rápido com a explicação, com o write-up do challenge todo, né? E vou disponibilizar na hora que seria a live. E daí até lá eu deixei o desafio no ar para os times que quiserem continuar tentando, né? Eles sabem que está no ar e vão poder continuar tentando. Eu vou ler aquela descrição que contextualiza o challenge, porque ela é muito importante para vocês entenderem o que eles tinham que fazer, né? Como eu falei, esse challenge não é uma pegada de pentest corporativo, ele é bem conventional, bem uma pegada meio underground, assim. É desse tipo de challenge que eu gosto. Então, essa é a descrição. Hoje, você, no caso, os players lá ontem, né, dos times, eram parte do Rebellion Fingers e eles tinham uma missão. Descobrimos um computador russo, essa informação é muito importante, o computador é russo, que um computador russo foi comprometido por um grupo chamado Bavarian Group e está fazendo parte de uma botnet. Esse grupo tem ligações com a ARPA, então essa é a historinha, né? Inicialmente o objetivo deles era chegar no painel de controle desse servidor de comando e controle, onde tem as informações das máquinas comprometidas, né? Tem lá o IP, o país, por isso que o país é importante, o sistema operacional. Esse painel de controle está na faixa 10.13.138, certo? E depois que eles pegarem a informação do target russo nesse painel de controle, eles têm que ir pro servidor de comando e controle propriamente dito. Então, eles vão ter que... A primeira parte do challenge era chegar no painel de controle, comprometer o painel de controle e pegar a informação do target russo. E a segunda etapa é ir pro servidor de comando e controle, pro C2, achar a máquina lá e comprometer ela e escalar privilégio. Porque o objetivo final é chegar na tela do usuário administrador. Então, para isso precisa escalar privilégio, né? É uma máquina Windows. E daí a terceira flag, que é a última, vai estar lá na tela do administrador. A segunda é quando comprometer a máquina e a primeira está depois do painel de controle. Então, o painel de controle, aqui é outra informação muito importante. Ele está hospedado na capital do maior país da Europa. Os usuários, ou seja, os administradores da botnet, utilizam um gerador de tokens como o Two-Factor Authentication. Esse gerador foi dado para os players também. O seed, a string que alimenta ele é essa string aqui. E o desafio vai exigir conhecimentos de redes, web hacking, pentest e criatividade. E é isso. Então, se a gente vier aqui, a gente tem o painel, né? O dashboard do game, do CTF. Aqui tem outra informação importante que não foi dada aqui na intro, mas que os players tinham, é que todas as faixas são /24. E aqui está o gerador de tokens dos usuários que logam a parte client que loga no painel de controle. A gente vai vir aqui, downloads, está aqui. Primeiro eu vou conectar na VPN, né? No arquivo que foi dado para eles pelo Discord quando começou a competição. Está logado aí, vou mostrar para vocês esse gerador. Ele é um bytecode de Python. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer era decompilar ele, né? Para entender o código. Para isso tem o Uncompile 6, já tenho instalado aqui. Ah, tá. Ele só funciona se tiver extensão, né? Beleza.
Então, aqui a gente tem o código-fonte para analisar. Vou copiar ele aqui. Essa é a primeira. Alguns começaram analisando o código-fonte, mas não tem necessidade agora, porque eles nem tinham achado o painel de controle ainda. Então dá para deixar a parte de análise para depois. Bom, conforme a descrição, o painel está na faixa 10.13.138, certo? Se a gente ver aqui o IP que a gente pegou da VPN, a gente está na faixa 10.13.137, ou seja, os players estavam todos nessa faixa aqui. Eles não tinham acesso direto à faixa que está o painel de controle. Ou seja, o primeiro passo para eles começarem a procurar o painel seria adicionar uma rota para aquela faixa ali. Agora a gente já tem acesso a essa rede aqui. Então agora a gente pode meter o Nmap comunzão aqui para ver qual era o IP. Ou seja, se alguém meter um Nmap sem adicionar rota, obviamente ia ficar batendo a cabeça e não ia chegar a lugar nenhum. Então o Nmap aqui costuma demorar uns 40 segundos, mais ou menos. E a gente vai achar o IP. Eu não desativei resposta de ICMP, nada para não dificultar. Tá bem padrãozinha, configuração, para ser mais rápido também para eles. Quando a gente achar o IP do painel, vai acessar pelo navegador mesmo. Pronto. Tá aqui. Esse é o IP. Se a gente rodar um Nmap para ver os serviços, a gente vai ver que tem a porta 80. Tem o SSH aberto também. O painel de controle é um painel web, né? Então, legal. Então, temos aqui os serviços, né? Agora a gente vai acessar aqui pelo navegador. Quando a gente acessa, ele diz que o painel só pode ser acessado pelo IP que está nesse range aqui, nessa faixa aqui. Então agora, alguns bateram cabeça nessa parte também, mas era bem simples, né? Era só adicionar outra rota para aquela faixa ali. A partir do meu gateway, que é a VPN. Beleza, agora a gente tá nessa faixa também. Agora a gente vai meter um outro Nmap para buscar o IP do painel de controle nessa faixa. Não deve demorar muito. Depois eu vou mostrar um diagrama da rede que eu tenho pronto aqui, que vai ficar bem mais fácil. Depois que eu passar dessa parte aqui, eu vou mostrar um diagrama da rede que eu criei para deixar bem fácil a compreensão de todo o cenário que eu montei. Beleza, achou aqui esse IP. Na verdade é um alias, né? Então, esse IP aqui e esse IP aqui é a mesma máquina, certo? Bom,
Quando eu tento acessar, ele diz que só pode ser acessado pelo domínio e não pelo IP. Essa parte, alguns times, eu até falei com alguns times depois do evento, e essa parte eu ainda estou analisando para ver se estava com problema mesmo. Há uma grande chance de que a maneira que eu planejei realmente estava com problema e eles não estavam achando o domínio, certo? Eu até passei, durante o evento, eu passei o domínio que era para eles usarem. O domínio era... Então, eu estou analisando ainda para ver se estava com problema mesmo, e por isso que os times ficaram tanto tempo empacados aqui, né? Mas o domínio era baves.internal.c2. Com esse domínio em mãos, a gente tem duas formas, né? A gente pode usar o curl, a gente pode ver que, usando ele, a gente já consegue acessar o painel propriamente dito, né? Ou a gente pode botar no nosso arquivo de hosts. Deixa eu ver se já não está, inclusive. Não. Eu vou escrever aqui. C2 para 92 68 137 11. Acontece, né? Aqui eu já tenho todos os IPs mapeados do evento. Então, obviamente esses IPs não vazariam na live, né? Já teria... Quando vocês verem esse vídeo, já não vai mais ter nada online. Então, aqui a gente tem... Ele diz para ir para o /alt, né? Vindo para o /alt, a gente acha o painel propriamente dito. Aqui no Forgot, tem um vídeo do Vitas, que até alguém abriu na live. Era só uma brincadeira mesmo. E vendo o código-fonte, tem a mensagem aqui. Oi, bebê. Vou fingir que esqueci o fonte em static source, pois sou um black hat desastrado. Então, a gente vai pegar o static aqui. No caso, para não ficar blind, eu entreguei o source para eles, certo? Para ser mais rápido, né? E aqui a gente tem o código-fonte do painel. Ah, tá. Ele abriu com o navegador, daí ficou meio... Não abri com o editor mesmo. Beleza, é um código em Flask. Relativamente simples, bem simples, na verdade. Só faz uma conexão para banco de dados. Tem a rota, aquela aqui, inicial lá, que diz para ir para o alt. O login. O alt, que é o que interessa para a gente. Agora, aquele gerador de tokens que eu mostrei, que eles tiveram acesso no começo, é válido. O gerador que foi passado para eles é a parte client, a parte que os clientes usam. Aqui é a parte server. No server está implementado dessa forma. Tu roda o gerador direto com o PIN. E o código que eles receberam, ele roda, tu passa o seed e o serial. No caso, o PIN seria o serial, né? O deles é um pouquinho diferente. Esse seed foi entregue na descrição do challenge, que está lá aqui. Se a gente tentar rodar, passando o seed e o serial que a gente agora tem acesso pelo source do painel, não acontece nada. Por que não acontece nada? Agora entra a parte da análise do código. Primeiro que ele tem uma validação de chars. Então, todos esses chars aqui, ó, deixa eu
eu mostrar para vocês. Todos esses chars aqui são proibidos. E aqui, esses números aqui, um deles vai ser... Ó, tem 8, 5, 9 e 7, né? Aqui o 8, 9 são proibidos, por isso que não acontece nada quando a gente roda. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tirar essa validação aqui, para a gente não tem necessidade nenhuma. Segunda coisa, a gente pode botar hardcoded aqui. Opa. Pode botar o seed aqui hardcoded. E aqui no serial, a gente pode botar direto o serial que a gente teve acesso via source. Aqui a gente tira essa validação. A gente já tirou, inclusive, a função fora, né? A gente pode puxar tudo para cá. A outra coisa aqui é que o tamanho é 6, né? O tamanho do material que a gente tem. Beleza. Fazendo isso, a gente pode ver aqui que ele usa a data e hora do computador. Por isso que aquela informação da descrição é importante. Que o computador está esse painel de controle está hospedado no maior país da Europa. Se eles pesquisassem maior país da Europa, eles iam descobrir que é a Rússia. Então, como ele está utilizando o tempo aqui, a gente teria que mudar para esse gerador funcionar. A gente tem que mudar a nossa time zone para Moscou, para a capital da Rússia. A gente vai fazer isso agora. Pronto. Se vocês verem aqui agora, na verdade agora são 7h43 no Brasil, 1h43 na Rússia. Agora esse gerador deve funcionar. A gente já botou o seed, o token, ele gerou o seed, o serial, desculpa, ele gerou um token, todos os tokens são válidos por 1 minuto. Então, até o final desse minuto aqui, mais 10 segundos, nesse caso, ele vai ser válido. Então agora a gente volta lá para o painel. Essa é a primeira checagem que ele faz, checagem de token. Então, conseguindo gerar um token válido, depois a gente vai analisar a outra parte do código aqui. Conseguindo gerar um token válido, vou gerar um outro que já venceu aquele. Agora, se eu colocar uma aspa aqui, ele está trigando um 500. Quando triga um 500, quer dizer que já passou por essa verificação inicial do token e já caiu aqui, em outras verificações. Primeiro ele testa se tem número, depois ele testa se tem espaço, e passando por isso, ele faz uma carry para o banco. E aqui era uma outra falha, que é a falha da SQL Injection, uma falha bem fácil de identificar, só que tinha a restrição de não poder usar espaço e não poder usar números, certo? E sempre tem um token válido, obviamente. Então, agora que a gente já está gerando os tokens válidos, a gente pode passar para essa exploração aqui, né? Beleza, vou gerar um outro token válido para esse minuto atual. E agora, para logar no painel, se a gente vê a carry aqui, não tem nenhum tratamento, né? Ele passa o username, o que a gente passa no username, ele passa direto para a carry, e o que a gente passa no password, ele faz um MD5, e daí executa a carry. Então, a gente vai usar como vetor de ataque o username, que é o que não tá passando direto para o banco, né? Sem nenhuma modificação, tipo o password aqui que faz MD5.
Então, para a gente logar aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vou gerar outro token, né? Esse processo dá para fazer na mão, porque o token dura por 1 minuto e a gente consegue executar o que a gente precisa. Então, se a gente fazer assim, ó, essa carry aqui que já está pronta, ó, isso aqui por si não tem número, não tem espaço, a gente está bypassando o espaço com os comentários do MySQL. Isso aqui ele interpreta internamente como um espaço. Isso aqui já é o suficiente para logar no painel. Então, até aqui os times chegaram. Até a parte de login no painel. Só que, perceba, o objetivo, se a gente ler a descrição, é a gente conseguir, nesse painel, a informação do target, que é o computador russo, conforme foi dito aqui. É um computador russo. Ou seja, a gente tem que usar... Aqui a gente pode ver que está mandando para o template lá sempre o user, né? Que seria o resultado da query. A gente tem que usar esse campo que está retornando aqui, no nome, como um vetor para ir vendo os resultados das nossas queries e extraindo, licando informações do banco, até a gente conseguir a informação do computador russo, né? Então eu vou deslogar aqui. E agora a gente vai começar o ataque de SQL Injection, propriamente dito, né? Isso aqui que a gente fez até agora foi tipo um bypass de autenticação, só para logar. Então a gente pode, por exemplo, a gente poderia ver o banco, dando um select no database. Aqui a gente já consegue linkar o nome do banco. Ele sempre pega aqui uma linha, dá um fetch one, né? E joga lá. Ou seja, se a gente fizer uma query que retorne mais de uma linha, a gente vai ter que usar um group concat da vida para que a gente consiga ver o resultado lá no username. Então a gente já conseguiu linkar. Aqui é só um exemplo, né? Linkando o nome do banco, linkando a versão do banco. Esse challenge eu fiz faz um bom tempo, então é um MySQL mais antigo, né? Agora está é o Ubuntu 16.04. Agora a gente pode usar Information Schema para linkar, por exemplo, as tabelas. Eu já tenho uma query pronta, deixa eu mostrar ela para vocês aqui. Só um minuto. O teclado está vivo. Beleza. Então ele faz o union select, como eu falei, um group concat, né? Puxando informações das tabelas, usando o nome do banco que a gente já conseguiu anteriormente. Virar um outro token. Então aqui a gente pode ver, o nome das tabelas é infects e users. Ou seja, o computador com certeza vai estar nessa infects aqui, que seriam todos os computadores que foram infectados por essa botnet, e o cara tem um painelzinho de controle, que seria esse painel de controle aqui, para ver e até executar comandos, se quiser. Agora a gente vai ter que linkar informações dessa tabela. Agora a gente vai pegar as colunas dela. Bem na hora que mudou o token, né? Aqui a gente pode ver, ó. ID, infects computer, infects IP, country, system, status. Aqui ele pegou todas, né? Pegou as informações de todas as tabelas. Então, que é users para a gente agora é irrelevante. Então, a gente já tem o nome, o que a gente precisa linkar da tabela infects. Se a gente quiser ver os países, né, para ver o formato que está os países, como a gente tem um objetivo muito claro que é pegar as informações do computador russo,
A gente tem que ver como que está cadastrado os países lá. Então aqui a gente pode ver que o nome os nomes estão em inglês, né? O nome completo deles. Não é abreviação, não é as siglas. Então, com isso em mãos, sabendo o nome das colunas, sabendo o nome da tabela, tudo, a gente consegue extrair exatamente. Mostrar a Carrie aqui. A gente consegue extrair só a informação do computador russo que a gente tá atrás. Vou colar ela aqui. Aqui a gente usa. Acho que não copiou. Tá antiga ainda. Agora foi. Então aqui a gente está passando o que a gente quer. Dentro lá da Colonial Facts Country, a gente quer buscar o país Rússia. Como pode estar Russian Federation e Rússia, só Rússia, então a gente usa o Coringa aqui para conseguir extrair certinho. Aqui. Finalmente conseguimos as informações do computador que foi comprometido e que a gente vai ter que comprometer também após chegar no C2. O que a gente faz com essa informação? Essa informação, se a gente vir aqui em Checker, tem um servidor, uma API, que pega as informações da onde está conectado o computador e a versão do bot. Então, se a gente conectar aqui, ó, qual que é o IP da vítima está procurando? A gente coloca esse IP aqui. Beleza. Então, aqui teria a primeira flag, a primeira das três, certo? Ele diz que o C2 está rodando nesse IP aqui, nessa porta aqui. Esse IP aqui é no formato inteiro, para quem não sabe, se eu pingar aqui, o Linux acha o IP tranquilamente. Então, isso aqui era só até para ver se o pessoal entendia, né, conhecia, dá para usar no formato inteiro, formato octal. E essa na porta 101, e aqui eu dava o código-fonte do bot, para eles analisarem. Ou seja, agora começa a busca da segunda flag e depois a terceira. Código-fonte aqui, se vocês verem, é um código em Python. Esse é o código que está rodando na máquina comprometida, né? Eles iriam investir um tempo analisando aqui, mas a parte que nos interessa está aqui. Primeiro, a autenticação. Para eles conseguirem conversar com essa máquina, eles precisariam ter um vhost que fosse servers.algo aqui, .arpa.world. Aqui ele faz essa checagem. Então, eles tinham que ter um IP respondendo para um server aqui. Então, ou seja, eu já vou mostrar como que faz o bypass disso. E aqui eles chegariam na parte de execução de comandos, que é onde eles teriam que chegar, no caso, né, bypassando o vhost. Agora, aqui a gente já tem um server, né? Então, como aqui embaixo não tem, aqui as informações que o canal, né? O nick que ele pega, que é um nick random, username random também. Aqui é a senha do canal, analisando o código, tu vai ver que o Sabaton é a senha. Então, a senha desse canal aqui é Sabaton e está conectando nesse IP, nessa porta. Beleza. Então, agora eu vou mostrar como que bypassa o host. Deixa eu primeiro conectar aqui no meu... Isso aqui é uma visão de administrador da botnet, tá?
Isso aqui são... Eu tinha preparado uma máquina para cada time e uma de reserva ainda. Esse Irkideu Real, ele tem uma opção mais U, ou seja, quem entrasse no canal e não é administrador, só ia ver o operador do canal e o administrador. Ou seja, eu ia revezando, se mais gente ia chegando, aqui eu ia trocando o operador para que cada um trabalhasse com um bot diferente. Isso aqui é a visão já dentro do canal, no caso, né, que eles não teriam. Para conectar nessa rede, eu tenho uma BNC. A BNC, para quem não sabe, é um software que fica lá conectado no IRC e tu atacha nele, vê as conversas, fala com a galera, detacha. Então, eu vou conectar nela aqui. Eles precisariam de uma máquina também, porque a forma que eu vou mostrar para bypassar o vhost precisaria de um DNS reverso, um PTR. Então, eles precisariam de uma máquina para fazer essa jogada aqui. Isso aqui é a minha BNC, eu estou mostrando a senha dela, mas aqui tá no meu host, né? Por isso que vocês não vão ver o IP. Na verdade, já viram anteriormente, mostrei o host antes, mas enfim. Aqui esse é o nome do usuário, né? Ah, tá. Eu acho que o nome do usuário é assim, Vitas Backup. Beleza. Então, com base nas informações, eu posso conectar lá. Eles não teriam, lembrando, eles não têm essa visão logo quando entram, né? Eu vou mostrar a visão do usuário do time entrando, conectando a rede. Essa é a visão do administrador, que já estava configurado aqui para entrar como administrador. A visão que um player teria é essa aqui, ó. Conecta na rede, vai entrar no canal, tá lá com a senha Sabaton. Ó, ele só vem o operador e o administrador. Por isso que eu falei da ideia de ir rotacionando os bots, se mais times conseguissem chegar, para cada tipo trabalhar com um bot diferente e não dar nenhum conflito. Beleza, essa é a visão do player. Só que, se eu tentar, ó, se eu digitar Alt aqui, ele vai dizer, só pode... Os únicos servidores que estão na whitelist são esses aqui. Se eu tentar meter um comando, a gente já sabe que é um Windows XP, lá pelas informações do painel de controle. Se eu meter um comando aqui, desculpe, seu vhost não tá na lista de permitidos. Se eu dar um ruiz aqui em mim, a gente vai ver que meu vhost está esse aqui atualmente. Ou seja, como que eu faço para que meu vhost seja servers.algo.arpa.world? Como que eu faço? Agora, os players teriam que analisar esse domínio, né? Ver onde ele está e tal, porque pode usar o dig, por exemplo. Pode ver qual o DNS autoritativo dele. Aí a gente vai descobrir que está na Frade. A Frade, para quem não conhece, é um serviço bem old school de DNS que te provê o serviço de DNS para os teus domínios gratuitamente. Então, o que eu fiz? Eu adicionei um domínio lá, o arpa.world, e deixei ele público, para que qualquer um possa ter um subdomínio aqui, qualquer um que queira. Então, os players analisando e identificando isso, eles poderiam acessar o afraid.org, fazer uma conta lá, e daí lá eles podem criar um registro A, apontando para um IP deles. Por quê? Porque o vhost aqui, para funcionar o vhost, o IRQD tem que identificar teu IP e fazer o reverso dele. Então, a gente tem que primeiro fazer um A por um IP nosso e depois apontar, fazer um DNS reverso, um PTR, apontando o nosso IP para esse domínio que a gente criou. Então, eu já deixei aberto aqui para não linkar nada importante meu. Se a gente vier aqui, botar um servers.algo, pode ser aqui, esse algo pode ser qualquer coisa. Eu já estou logado na frente que eu comentei, né? Já tenho conta, tudo. A gente pode ver que o domínio é público, eu deixei ele público para a galera poder usar. E aqui a gente vai apontar ele para um IP que eu tenho acesso. Então, eu vou apontar para o meu IP. E vou dar um save. Beleza, salvou lá, né? Agora, eu preciso fazer o reverso dele, é o PTR.
Para fazer o PTR e funcionar no IRQD, eu estou aqui na Atlantic.net, que é meu serviço de VPS, e vou criar o PTR. servers.algo.arpa.world. Dá um save. Legal, adicionou com sucesso. Então, em teoria, agora eu posso, se eu fizer assim, tem que esperar o tempo de propagação, na verdade. Então, servers, já foi, beleza. A gente já consegue chegar no meu IP, e pelo IP eu deveria chegar no host. Como está no meu arquivo hosts, talvez ele não identifique. Deixa eu tentar através de uma outra VPS que eu tenho aqui, que não tem no arquivo hosts. Legal. Aqui está funcionando. E se eu der um 5.4, vocês podem ver que o DNS reverso funcionou. Então, agora, como eu já mostrei para vocês, eu estou usando a znc.in para acessar esse serviço aqui, no caso, ZNC, que é uma BNC, uma Bouncer. Estou usando esse serviço para acessar o IRC. Nele eu consigo configurar um host que eu tenha na máquina, no caso, né, apontando para a máquina, para acessar o IRC. Ou eu poderia usar um IRC client, tipo o IRC, que é antigão e é modo texto. Poderia usar ele ou qualquer outro IRC client que dê para configurar o host, né? Então agora a gente vai voltar aqui para o meu XChat. A gente vai desconectar da rede. Eu vou dar um desconnect aqui. Vou setar esse DNS que eu configurei. E vou dar um connect. Em tese, eu já estou conectado. Vocês podem ver. Mas ainda não está servers.algo.arpa.world. Porque aqui tem uma outra trickzinha, que é o modo do IRC, mais X que oculta uma parte do teu vhost. Se eu usar o menos X, agora eu consegui um vhost válido para interagir com a máquina comprometida. Beleza? Agora a gente começa a fase de exploração da máquina. Agora que a gente já consegue, se eu vier aqui, ó, e entrar em contato com esse bot aqui, eu já vou ver que vocês já vão ver que eu vou conseguir dar comandos na máquina. Legal, aqui já teria a segunda flag. Depois de todo esse percurso, teria a segunda flag. Posso ler ela aqui. Opa, type não. SH type flag. Essa é a segunda flag. A terceira flag é logar nessa máquina na tela do administrador. Ou seja, tem que escalar privilégio e conseguir acessar ela. Se a gente dar um ipconfig, a gente vai ver. Eu nem mostrei o diagrama da rede para vocês, esqueci, né? Deixa eu mostrar aqui. O diagrama da rede é o seguinte: os players estão na faixa 10.13.137. O servidor que vocês viram do painel de controle tem 2 alias e o domínio. Os players, após chegar nele e descobrir a informação da máquina que tem que comprometer, iam conectar pelo IP válido no IRQD do C2, que é esse IP aqui, ou o inteiro, que na verdade eu passei lá na config do bot, eu passei o inteiro, né? E os bots estão atrás de NAT, todos esses que vocês viram aqui na visão da administradora, tem o IP 10.0, tá aqui, ó. Cadê? 10.0.2.15, ou seja, estão atrás de NAT numa VM.
E eles só respondem a comando se o vhost da pessoa for servers.alguma coisa, .arpa.world. Então, já mostrei como é que fazia o bypass, né? Descobrindo onde ele estava e criando um registro A e depois um PTR para o teu IP. E conectando, configurando o IRC client para conectar na máquina com ele. E modo "-x", isso aqui eles teriam que pesquisar se eles não entendem de IRCD. O Unreal tem esse modo de usuário para mostrar todo o vhost. Beleza. Então aqui a gente já está conversando com um dos bots, uma máquina disponível lá. Agora, essa parte eu acho a mais divertida de todo o challenge, que é eles terem que pensar numa forma. É um Windows XP, é um sistema mais limitado, sem os recursos das versões mais novas, né? Então, por exemplo, para fazer um download aqui para a máquina, os caras iam ter que se virar nos 30 mesmo. Eu mesmo, quando estava criando o challenge, demorei um pouquinho para descobrir uma forma, porque com BatchScript normal tu não vai conseguir. Então, o que eu fiz? Eu descobri que o Windows XP, por exemplo, se fosse o Windows 7, eu poderia usar o certut.exe, por exemplo, para fazer um download de alguma coisa aqui para a máquina, né? Como é um Windows XP, ele tem um binário nativo chamado cscript.exe. Com esse binário eu consigo executar programas de Visual Basic Script, VBS. Então, a ideia que eu tive foi conseguir um wget em Visual Basic Script, criar um arquivo aqui na máquina, wget.vbs, por exemplo, executar com o cscript e fazer o download, por exemplo, de um payload de Meterpreter para rodar ali e ter uma conexão reversa. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu já tenho o payload pronto. Essa é a sintaxe aqui do... Só lembrando, né? A sintaxe que a gente executa comandos ali, por isso que tem o exclamação SH. Claro, eles demorariam mais tempo analisando o código, entendendo, né? Eu estou tentando fazer um vídeo mais rápido, por isso não estou entrando em muitos detalhes. Então aqui, a gente está usando o echo para criar um arquivo VBS que vai ter... Estou jogando aqui para o arquivo wget.vbs que eu vou usar para ele para fazer download de arquivos. Eu usei o nick Vita só para zoar mesmo aqui, o nick... Isso é qualquer nick de player, né? Qualquer nick que o player quisesse. Bom, ele deve... Vamos dar um dir, ver se ele criou o arquivo. Beleza, ele criou wget.vbs. Agora, como eu falei, sabendo da existência do cscript, a gente consegue executar arquivos no XP. E é isso que a gente vai fazer. Agora, eu vou criar um payloadzinho do Meterpreter aqui. Eu vou conectar numa box que eu fiz só para Metasploit. Eu vou criar aqui um payload. Deixa eu ver qual que é o IP dessa máquina mesmo. Meu IP local, uma porta qualquer local, formato .exe e o nome shell.exe. Então, eu estou criando um payload para receber uma conexão reversa no meu IP, nessa porta aqui.
e setando esse payload aqui como para executar. Legal, criou aqui. Shell.exe. Agora eu vou subir um serverzinho Python aqui para baixar ele. A gente vai usar o wget que a gente criou aqui. Naquele IP aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu preciso passar o C-script, que é quem vai executar esse script. Aqui eu passo a URL. E aqui o nome do arquivo que vai salvar local. Beleza, ele baixou, executou o script. Agora a gente vai criar. A gente vai abrir o console aqui do Metasploit para escutar a conexão, para receber essa conexão. Quando eu executar, fazendo assim, shell.exe, a gente vai ter uma shell aqui. Essa parte era bem tricky, essa parte do C-Script, porque eu não sei se muita gente conhece, só ia ter que dar uma boa pesquisada para descobrir os recursos do Windows XP, né? Beleza. Exploit multi-handler. Aqui a gente vê as options. No lhost a gente vai botar para receber em qualquer interface, no caso. Aí depois a gente vai botar a porta que a gente configurou. Set payload Windows Metadata reverse TCP. Vai rodar. Beleza, agora a gente está escutando nessa porta. Pum. Agora deve chegar a shell aqui. Legal. Primeira coisa que a gente vai fazer é migrar o processo para o Explorer, senão o bot cai. Isso aqui é uma coisa que eu descobri, que o bot vai cair, né? Se eu não fizer isso. O pessoal, não, com certeza, não, se eles chegassem até aqui, eles não fariam, né? Mas só critério de curiosidade para o bot não cair aqui no IR que eu tô migrando o processo. Legal, agora a gente tem uma seção aqui. A gente poderia começar as tentativas de escalação de privilégio. Tentando get system e outros métodos. Eu vou direto ao ponto. Eles, com certeza, aqui seria mais um tour, né, até achar uma forma de escalar privilégio. Mas eu vou direto ao ponto porque eu deixei uma falha de serviço com configuração errada. Claro, o Windows XP ele é uma caixinha é um queijo suíço, né? Já não tem patch há muitos anos aí. Então, eles achariam outras formas. Inclusive, eu apliquei alguns patches para algumas falhas, mas ainda, além da forma que eu planejei, existem outros meios de escalar privilégio, tá? Eles, com certeza, achariam um desses outros meios, mas eu vou explicar a forma que eu planejei para essa escalação. Eu planejei... Deixa eu mandar para o background aqui. Planejei um exploit que explora serviço que explora permissão errada em serviços. E vou direto ao ponto. Se a gente tentasse executar via exploit mesmo, usando esse exploit Windows Local Service Permissions, e setando a seção que a gente já tem, é 1, né?
setando o payload. Porta. Aqui a porta tanto faz. Enfim. Beleza. Agora a gente vai rodar e tentar deixar o interpreter ver se analisar os serviços e tentar achar algum que ele consiga exploitar. Eu sei que esse exploit aqui, rodando direto via Metasploit, não vai funcionar. Mas ele vai identificar que o serviço que aquele serviço que eu deixei está vulnerável. Então a gente vai exploitar o serviço manualmente. Daí eu vou mostrar como que exploita manualmente. Aqui eu estou indo direto ao ponto porque eu preciso voltar para minha cidade, né? E não posso levar o computador para live, para a gente fazer isso em live. Então estou tentando gravar rapidinho, mas que esse rapidinho já demorou bem mais do que eu imaginava. Mas enfim, vamos terminar. Legal, ó, ele identificou um serviço vulnerável do Mozilla, esse aqui. Só que ele não conseguiu exploitar. Mas sabendo que esse serviço está vulnerável, a gente pode exploitar manualmente ele. Como é que a gente faz para exploitar? Quando ele tenta exploitar, ele gera um backup. Fez um backup aqui, né? A gente vai chamar uma shell e vai navegando. Mesma coisa aqui, até daria para fazer pelo IRC mesmo. A gente vai entrar lá nessa pasta, a gente vai substituir o serviço da Mozilla por esse próprio arquivo aqui, por esse próprio shell que a gente já tem pronto, e vai rodar o arquivo, dar um restart no serviço para ganhar a sessão. Porque os binários dos serviços são rodados com aquele authority system, como o master do Windows, né? Então, fazendo isso, ele vai chamar o binário do serviço que a gente modificou com esse usuário de sistema mesmo e vai nos dar uma shell. Vamos entrar lá na seção, chamar a shell aqui. Então, ó, a gente já tem o path aqui do negócio, certo? Vamos entrar lá. Aqui tem o backup que ele criou. A gente já sabe que o nome do serviço é esse aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar lá na área de trabalho do usuário, que é user, o nome dele. Nesse path aqui, a gente tem o shell.exe que a gente usou para o acesso inicial. A gente pode dar um copy aqui, shell.exe, para cá. Ele copiou para cá, certo? Agora a gente vai modificar o nome, que é rename no Windows, para o nome do serviço. Legal. A gente já tem um outro binário com o nome do serviço. Daí, galera, ontem eu tive que abortar a gravação do vídeo, porque já tinha chegado minha hora de viajar. Então hoje eu vou tentar terminar a explicação da onde paramos. Eu tô com um computador um pouco mais limitado, então não tô usando nem webcam, tá? Mas basicamente a gente tinha parado na última etapa, que é a escalação de privilégio e conseguir acessar a máquina como via RDP e chegar na tela do administrador.
Então a gente já tinha descoberto um serviço com permissões erradas, que é o Mozilla Maintenance Service. A gente já está na pasta aqui, né? Inclusive a gente já mudou o binário. Esse binário aqui já é a nosso shell.exe que usamos para acesso inicial. É um binário, colocamos o mesmo nome do serviço aqui. E o original tem um backup dele aqui. Então, basicamente, a falha é exatamente a gente poder modificar um arquivo de um serviço como usuário comum. Isso aí, o risco é exatamente esse. A gente modifica por um binário malicioso, no nosso caso um payload de Meterpreter. E quando o serviço rodar, ou a gente pode chamar o serviço manualmente, que é o que a gente vai fazer aqui, ele vai executar esse binário com o usuário Authority System. Então, para executar um serviço é netstart e o nome dele, Mozilla Maintenance Service. E aqui eu já tenho um multi-handler esperando a conexão, configurado da mesma forma que a gente configurou para ganhar a sessão inicial, né? Quando eu dar esse comando, ele vai rodar o serviço, mas esse é um serviço que ele não fica rodando. Quando ele vai rodar e vai hesitar. Então eu tenho que ser rápido aqui para migrar para um outro processo, migrar a sessão para outro processo que esteja executando como Authority System também, para que eu não perca a conexão. Eu costumo usar o spool SV, então é o que a gente vai fazer aqui. Dei o comando, recebi a conexão, dei um PS aqui para ver o PID e vou migrar para o spool SV, se eu achar ele rápido, né? Eu acho que eu perdi já o time aqui. Ficou mais para cima, né? Rapaz, estou bem cego hoje. Ah, tá aqui ele. Será que eu consigo ainda? Perdi a sessão já. Não, tranquilo. Vou dar um exit aqui, vou dar um run de novo. Mas o PID não vai mudar, então eu vou deixar engatilhado aqui para quando dar o comando de novo. Legal. Já vou meter o migrate. Beleza, se eu tivesse migrado por um processo que está com outro usuário, eu pegaria as permissões desse outro usuário e não o que a gente quer, né? Por isso que estou usando o spool SV. Dá um get UID, conseguimos escalar privilégio. Agora temos acesso total a esse sistema que está atrás de NAT e tem o IP 10.0.215. Você dá um pconfig/all, vai ver que o IP é esse. Então agora a gente precisa de uma forma de conseguir pular para dentro dessa rede que está atrás de NAT e ter acesso a essa máquina via RDP. Essa etapa também, com certeza, se o pessoal chegasse aqui, teriam N formas de se fazer. Eu vou fazer utilizando um Matuda reverse SOX 4 proxy, chamada rpivot. Se vocês procurarem aí no GitHub, vocês acham ela fácil. É essa aqui, ela é feita em Python. Tem um cliente pronto, já compilado lá, .exe, que é o que eu vou executar na máquina. E essa pastinha rpivot tem o server. Então aqui no server eu vou dar um comando para ficar escutando a conexão nessa máquina aqui. Vou pegar meu IP aqui de novo, ifconfig.me, me dá o IP, um curl nesse site me devolve o IP. Beleza. Agora eu vou baixar usando o mesmo script que a gente usou antes, o cscript wget.vbs client.exe. Primeiro tem que rodar um servidorzinho aqui, né?
python-m simple http server porta 80. Vou baixar ele para cá. Baixou, né? Legal. Agora eu vou entrar na pasta do rpivot e vou rodar o servidor. Quando eu rodar esse servidor, eu vou receber. Quando eu rodar o servidor e chamar o cliente aqui, eu vou receber uma conexão na minha máquina, nessa máquina que eu estou rodando o Metasploit, e eu vou conseguir usar ela como túnel SOCKS 4 para cair dentro da rede da máquina do bot. Ou seja, isso que a gente chama de pivot, né? Conseguir cair dentro da rede para explorar outras máquinas, utilizando... Eu posso utilizar essa máquina para atacar outra se estivesse na rede, mas no caso eu só quero atacar ela mesmo. Então, agora eu vou rodar o cliente dele. Vou chamar aqui pelo IRC mesmo. Esse é o cliente. E primeiro eu tenho que deixar rodando o server também, né? Então o server é assim que se roda. Estou abrindo uma porta 9.999 nesse servidor. E a porta do proxy vai ser, do SOCKS 4 no caso, 65222. Essas portas eu que escolhi mesmo. Não, aqui poderia escolher qualquer uma. Beleza, eu estou escutando aqui. Vou mandar o cliente conectar lá. Legal, chegou a conexão. O que isso significa? Que essa máquina aqui consegue tunelar para dentro da rede via SOCKS 4. Eu posso acessar, essa é a minha máquina de casa. Minha máquina pessoal aqui, meu Note. Eu vou utilizar o Proxy Chains para configurar aquele IP como minha saída. Então já está configurado aqui, SOCKS 4, o IP e a porta. Basicamente tudo que eu utilizar o Proxy Chains agora, por exemplo, ping 10.0215, eu já consigo da minha máquina, passando pelo túnel aqui, cair dentro da rede do bot. Então agora ficou simples, né? Acessar, posso usar uma tool tipo R desktop 10.0215, utilizando o Proxy Chains, vai cair lá dentro. Mas para isso, primeiro eu preciso ativar o RDP na máquina, ativar no XP e trocar a senha do administrador, né? Para ver quem que é o administrador, aqui eu já perdi a sessão. Estranho, hein? Acho que vou ter que rodar de novo, então. Bora. Net Start Mozilla Maintenance Service. Beleza. Então, para ver os usuários, NetUser, a gente pode ver quem que é o administrador. NetUser Vladimir, a gente pega que ele está no grupo admin. Então, o usuário que deve estar logado, inclusive aqui nos processos, opa, se a gente vê os processos aqui, a gente pode ver que quem está executando coisas é o Vladimir mesmo, e não o administrator. Legal. Então, NetUser Vladimir, a gente pode trocar a senha dele. E para ativar o RDP, a gente pode ativar modificando o registro do Windows. Só deixa eu voltar meu X2X aqui. A gente pode modificar o registro do Windows diretamente via linha de comando. Fazendo isso, a gente ativa o RDP modificando essa chave aí. Beleza. Então agora a gente ativou o RDP, tem acesso à máquina através de um SOCKS 4, mudou a senha da administradora. Basta a gente vir aqui, escolher uma tool qualquer, tipo R desktop, para aquele IP. Tá tunelando lá. Meto o usuário o Vladimir aqui, que é o admin. Nova senha 1337, foi a senha que a gente escolheu anteriormente. Vai digitar errado. Nova senha 1337. Ele diz que o usuário está logado. Pede se eu quero deslogar ele. Sim.
tentar de novo. Voilá, estamos conectados na máquina dele. E aqui teria a terceira e última flag do evento. Para fechar as 3 flags. Primeira foi Networking, segunda foi Web Hacking. E a terceira foi Pentest, escalação de privilégio, pivot e todas essas coisas legais. Eu espero que vocês tenham gostado do challenge. Infelizmente no dia, como os times não evoluíram muito, não ficou um pouco entediante, confesso. Mas a ideia do challenge como um todo era bem legal, né? Espero que tenham gostado. E é isso aí. Falou, valeu, até a próxima.